Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre acne. Esse problema que a gente costuma achar que acontece mais durante a adolescência, mas que pode seguir durante a vida adulta também. Será que o problema é maior quando ele vem na fase adulta? A acne é o nosso tema de hoje. Aproveite a oportunidade. Quem tira todas as nossas dúvidas é a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica dermatologista. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre acne, esse tema que é tão popular, que muitas vezes tira o sono, não só de adolescentes, mas também de adultos que de repente passam a enfrentar esse problema ou o problema não larga nem durante a fase adulta. Aproveite para fazer a sua pergunta ligando para cá no 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pelo facebook.com/consulta ao doutor e pelo facebook.com/Denise Luque. As duas páginas estão atualizadas com o tema de hoje. É fácil. Comente deixando a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande através da mensagem particular. Eu te espero lá no meu Instagram. Também já publiquei falando sobre o tema de hoje. É só comentar o post que fala sobre o tema, tá lá na história, tá nos stories. Então, corre lá para você acompanhar. E se você quiser deixar sua pergunta na última foto, também pode. Eu também tenho acesso, dou uma olhadinha lá e logo te ajudo passando a sua pergunta para a nossa especialista do dia, que é a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica, dermatologista. Doutora, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo hoje para nos dar mais uma aula sobre acne. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra para mim estar aqui. É muito bom. Você que nos assiste através do YouTube, não perca a oportunidade de se inscrever no canal da HIT. Então, o canal é HIT TV. Vai lá, se inscreve e ative as notificações. Para você que quer saber mais dos bastidores, também é fácil. É só seguir o perfil do Instagram, @TVHIT. Doutora, vamos começar então, porque a gente pensa em acne na adolescência, né? E a gente acha que se livrou da acne quando a adolescência termina e a pessoa não teve grandes episódios, né? Explica pra gente, é mais comum ter acne na adolescência? Sim, na verdade nós estamos acostumados a falar dessa acne da adolescência, né? Que compreende aquele período ali dos 12 anos até uns 18, 19, onde ela é mais comum. Mas esse é um dos tipos de acne. Nós temos vários outros tipos. Por exemplo, a gente tem desde a acne neonatal, que o bebezinho recém-nascido, ele pode nascer com um pouquinho de acne, que ainda é consequência dos hormônios da mãe. A gente tem uma acne que é associada ao trabalho, então pessoas que mexem com coisas muito oleosas, muito gordurosas, que o óleo acaba caindo no corpo, elas desenvolvem um outro tipo de acne. Que é a elaico, né? A acne, nós temos também a acne estival, que é a acne do verão. Então, às vezes vai para a praia, calor, muito protetor solar, não lava muitas vezes o rosto. Então, você tem essa acne. E a acne adulta, principalmente a acne da mulher adulta, que ela vem se tornando cada vez mais frequente, né? Antes nós não víamos tantas mulheres, principalmente mulheres com esses quadros de acne, como nós vemos hoje. Lembrei, porque recebo sempre perguntas aqui falando dos bebês, né? Então é algo comum, acontece, pode acontecer. Pode acontecer. É muito comum um bebezinho, né, recém-nascido, nascer, né, e aparecer algumas lesões, né? Claro que a gente tem que diferenciar, às vezes é uma miliária, um milho, mas a acne é muito comum ali nas primeiras semanas, tudo, porque ele ainda tem muitos hormônios
da mãe. Então, enquanto ele não regula esses hormônios dentro do próprio organismo, isso pode sair em forma de acne. Mas geralmente é uma coisa assim que melhora sem nenhuma repercussão, fica só aquele período e não tem maior evolução. Diferente de uma acne juvenil, que nem sempre vai melhorar, ela pode adentrar a idade adulta. Nessa acne da adolescência, mais comum é ter as lesões na face ou também pode haver nas costas? Então, a acne juvenil, ela tem algumas características assim. O mais comum é sempre na face, né? Principalmente naquela região da testa, né? A região frontal, a região do nariz. Nos meninos, ela costuma ser mais agressiva do que nas meninas. E ela pode acometer também o tórax, né? Tanto na frente como nas costas. Sendo que nos meninos também é mais comum elas aparecerem nas costas. É menos frequente você atender alguém que não tenha nada no rosto e tenha nas costas. Isso realmente é uma característica dos adultos. E aí, na acne adulta, é do homem adulto, né? Então, já não é mais o adolescente. O homem adulto, às vezes, ele chega, ele fala, eu tenho acne. Você olha no rosto dele, tá perfeito. Aí, você vai ver, ele tem acne nas costas, às vezes até um pouquinho no couro cabeludo, né? Então, tem algumas características, assim, que em cada fase da vida ela pode mudar. Que tipo de abordagem que se tem quando é uma acne juvenil, então no adolescente? Pede sempre exame de sangue? O que você precisa avaliar para tratar essa acne? Então, a primeira coisa que nós vemos, assim, é a própria história de evolução dessa acne. A gente tem que saber a idade, quando é que começou, que tratamentos que aquele adolescente já fez, porque às vezes ele fala, eu já usei muitas coisas. E aí você vê que foram coisas caseiras, não foram coisas adequadas, foi comprado sem nenhuma orientação, então não fez um ciclo de tratamento correto, né? Geralmente, num primeiro momento, não se necessitam, assim, outros exames que não seja clínico, né? Muitas vezes nas meninas, se a gente associa outros sintomas, então ela tem às vezes um ciclo menstrual desregulado, ela tem uma obesidade, ela tem pelos no rosto. Então, se ela tem alguma outra coisa que a gente acha que ela pode ter uma alteração nos ovários, no ciclo menstrual dela, que nas mulheres isso é muito comum, aí a gente encaminha para um ginecologista. Mas num primeiro momento a gente sabe que essa eclosão dos hormônios, né, a testosterona, que é o hormônio masculino, mas que também está presente nas mulheres, ela é produzida em maior dose, então o metabólito dela, é a própria testosterona dentro do organismo que acaba indo para a pele e causando a acne. Então, a gente espera também que passada essa fase de 17, 18, 19 anos, isso se regule, né? Eles saiam da adolescência e essa acne melhora. Mas nem sempre é assim. Tem algumas acnes que, inclusive, elas começam depois dos 19 anos. Tem algumas pessoas que nunca tiveram acne na adolescência e com 24, 25 anos elas começam um quadro e, às vezes, bem severo. Vamos falar desse tratamento com produtos de farmácia? Porque quando acontece um episódio com um adolescente, às vezes até os pais, para tentar ajudar, né, investem nos produtinhos da farmácia, esses que muitas vezes tem propaganda, adstringente. Na minha época era muito comum adstringente, né? Secava a pele, né? Tem alguns produtos também que vão pontualmente secar essas espinhas, né? A acne, então você vai um pontinho em cada uma. Isso pode resolver em alguns casos, ou pode ser um investimento, uma perda até de dinheiro, porque esses produtos custam, né? Tem o seu preço. E perder tempo na hora antes para fazer esse tratamento, porque a gente abre um espaço, quanto mais tempo a gente demora, para cicatrizes chegarem também, né? Exatamente. Tudo isso que você falou tá certinho, né? Porque esses produtos, eles são idealizados principalmente para a questão da limpeza, né? Então, geralmente você tem um sabonete para a pele oleosa, para a pele acneica, um esfoliante, até um hidratante para a pele oleosa, né? Que nunca pode ser o do corpo. Porém, isso pode ajudar, assim, um quadro leve de um modo geral.
Tá? Mas a gente tem que entender que as pessoas que têm uma pele oleosa, até com acne, elas têm uma pele inflamada. Ao contrário do que a gente acha, porque geralmente a pele oleosa ela é um pouco mais espessa, ela é um pouco mais grossa do que a pele seca, que tende a ser mais fina. Então as pessoas acham que a pele seborreica, a pele oleosa é uma pele forte, é uma pele grossa, e não é. A gente tem que pensar que é uma pele constantemente inflamada. Então, qualquer produto que tenha um ácido salicílico, que tenha um esfoliante, que tenha alguma coisa que possa inflamar mais, irritar mais, pode prejudicar essa pele. Fora que tem alguns produtos no mercado que dão alergia, dão dermatite de contato, efetivamente, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ideal, eu sempre falo, assim, para os adolescentes, para as mães, a gente tem que acompanhar. Não existe quadro que não melhore, existe quadro que não está sendo tratado adequadamente. E às vezes esse tratamento é prolongado. Hoje a gente tem a questão dos antibióticos que não tem venda livre e algumas vezes, cada vez menos, mas algumas vezes nós ainda precisamos introduzir o antibiótico, seja para tomar ou para passar. Esses antibióticos só são possíveis de serem utilizados com a prescrição médica, então há necessidade, né? Porque eu sempre falo, uma vez que você evolui para uma cicatriz, e às vezes é rápido, às vezes em 6 meses, aquela pessoa evolui para um quadro de cicatrizes. Uma pele que era perfeita, sem marcas, em 6 meses, são quadros, não é o mais comum, mas acontece. Então você tem que ficar de olho, porque se você percebe que aquele quadro de acne tem essa evolução, que aquela pele evolui formando cicatrizes, na minha prática, assim, e eu sempre oriento, o tratamento tem que ser eficaz, mesmo que seja um pouco mais agressivo, o mais rápido possível. Porque a acne tem tratamento, mas a cicatriz de acne, apesar de ter tratamento também, é uma cicatriz. Então ela demanda mais tempo, mais recursos, mais dinheiro, porque ali se torna já um tratamento estético. O uso do anticoncepcional, seja na adolescência, quanto na fase adulta da mulher, menina ou da mulher, né, pode provocar acne? Então, existem basicamente 2 categorias de anticoncepcionais. Alguns que são feitos com um hormônio que é mais parecido com o hormônio masculino, então esse tipo de anticoncepcional até piora. Por exemplo, na mulher adulta, os implantes, esses chips que, né, conhecidos agora, o chip da beleza, todos esses métodos, os injetáveis, todos esses métodos, eles podem até causar ou piorar a acne. E existem outros, né, que a gente tem com anticoncepcionais da família da ciproterona, da drosperidona, que nós utilizamos até para tratar a acne, porque eles têm uma molécula que é mais assemelhada a um hormônio feminino, então ele não tem esse efeito do hormônio masculino, então ele é utilizado inclusive como tratamento. Perfeito. Independente da mulher ter um ovário policístico, alguma coisa que faça um distúrbio nos hormônios dela, muitas vezes o anticoncepcional é um recurso para tratar sim. Vamos atender a telespectadora, está na linha a Sônia, fala conosco de Itapeva, aqui em São Paulo. Oi Sônia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Prazer é meu, Sônia. Obrigada por ter ligado. Que alegria. Fica à vontade, a alegria é nossa de receber essa ligação. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber da doutora, de uns 3 anos pra cá, saem umas espinhas atrás da orelha, couro cabeludo frontal e forma feridas. Ia falar que era rosácea, mas não é. Quantos anos você tem, Sônia? 47. Então, atrás da orelha e no couro cabeludo, você tem... E o rosto, nariz, assim, esse pedacinho. Tá. 3 anos pra cá. Obrigada, Sônia. Um beijo pra você. Obrigada pela participação, doutora. Tem acne, então, no rosto, atrás da orelha, no couro cabeludo. Então, é difícil a gente conseguir, né, dar um diagnóstico, assim, falar. Enfim, o que a gente pode aproveitar para dizer é que, assim, nem tudo que tem um pus, que inflama no rosto é acne vulgar, né? Existem quadros diferenciais da acne, como, por exemplo, a rosácea. Que a rosácea, você pode até ter um quadro de espinhas de acne das pústulas, né? Daquelas lesões com pus, mas ele é um quadro mais vascular, que a gente fala. Ele está associado a uma pele vermelha, uma pele que fica avermelhada, que fica rosada, por isso vem esse nome da rosácea. Porém, a acne, ela também tem outras classificações.
Quando você tem uma acne no couro cabeludo, e não é incomum, tá? Nós encontramos pessoas, por exemplo, que tiveram acne clássica na adolescência e no adulto ela faz uma foliculite no couro cabeludo. Esse quadro inflamatório do rosto, ele passa para o couro cabeludo. Então, nós chamamos de foliculite. A acne que é localizada nas axilas, na virilha, tá? Ela pode começar como uma foliculite e pode evoluir para um quadro mais profundo chamado hidrosadenite. Então, esses quadros, eles têm que ser observados realmente, porque tanto a acne, ela pode deixar sequelas, uma pele oleosa, pode causar dor, pode causar, né, vários constrangimentos sociais, formar cistos, como ela pode ser o início, às vezes, de uma outra doença, que na verdade realmente não é acne, mas aí vai ter que ser tratada adequadamente, como uma foliculite, uma hidrosadenite. Então, tem quadros que você, às vezes, tem que fazer o diagnóstico diferencial. Perfeito. Então, a rosácea entra nesse quadro que não é exatamente a acne, mas é um quadro parecido, porque para o leigo, as lesões já são um problema, né? O nome que se dá é o que menos importa para o leigo, né? Sim, não, então tem pode quadros, causar um transtorno. Pode. Às vezes a pessoa já tem uma pele um pouco mais avermelhada como um todo e vem com aquelas espinhas. Então, num primeiro momento, é difícil diferenciar. É uma acne pura ou é uma rosácea? Então, muitas vezes você tem que tratar e pelo tratamento, vendo a evolução, você vai ver o que ela tem efetivamente. Tem pessoas que têm acne e ao longo da vida desenvolvem uma rosácea. Então também pode tem caminhar isso. Junto, pode né? caminhar junto, sobrepor. Às vezes o tratamento é o mesmo, às vezes não. Então aí você... Tem quadros, nem tudo é tão simples, né? Tem quadros que vêm um pouco, como nós falamos, mascarados e às vezes demora um pouquinho para fazer o diagnóstico mesmo. Vamos falar um pouquinho do protetor solar? Você falou que até tem a acne do verão, que pode ser piorado pelo protetor solar inadequado. E tem muita gente que, por ter acne, não utiliza o protetor solar todos os dias. Então, mesmo que não seja o verão, ou mesmo que não esteja no ambiente de praia ou piscina, a pessoa não usa. Isso acaba abrindo espaço, brechas, né, para outros problemas chegarem, né? Exatamente. Então, como a gente falou, né, a pele de acne já é uma pele inflamada, já é uma pele que está com um processo ali inflamatório contínuo. Então, ela tem até em algumas áreas uma tendência de envelhecer mais. E se você ainda não usar protetor solar, se expuser ao sol, você vai adicionar aí ruga, mancha. Então, hoje, a indústria farmacêutica ou de manipulação já oferece produtos muito adequados para praticamente todos os tipos de pele. Inclusive, eu falo assim, são produtos funcionais, porque tem produto que já controla a oleosidade, ele já hidrata na medida certa, ele já tem uma corzinha de base para disfarçar um pouquinho aquela acne, aquele vermelhinho, aquela, né, lesão que a gente não quer que apareça. Então, ter a acne hoje já não é mais desculpa para não usar protetor solar, né? A gente tem como controlar isso com um protetor mais adequado. Vamos falar um pouquinho dos cravos, porque olha só, a Josenilda Souza quer saber, e cravo? Como é que faço para tirar essas marcas pretas de cravo do rosto, né? Então ficam bolinhas pretas ali, né? Então, se nós pensarmos na acne também, o que acontece? O cravo, ele é o primeiro grau da acne. Tá. Então, uma lesão de acne, nós classificamos conforme o tipo de lesão. Então, ela pode ser comedoniana, é aquela acne que você só tem cravos. Ela pode ser um grau 1, onde você começa a já ter umas bolinhas vermelhas. Grau 3, onde você já tem as pústulas e alguns nódulos. Grau 4, onde você já tem muita inflamação. Então, o ideal realmente é você iniciar o tratamento desde dos comedões, né, dos cravos. Nós costumamos falar que assim, uma vez que você tem o cravo, você precisa ali fazer uma limpeza, você precisa de repente usar um sabonete esfoliante uma vez por semana, pode usar um tônico também que ajuda ali a limpar, como se fala, nesses poros e fazer limpeza de pele, tá? Porque os produtos, eles não conseguem tirar aquele cravo, ele é muito profundo. Então, aí a indicação realmente de uma limpeza de pele.
E outra coisa, usar produtos à noite de prescrição dermatológica, que seriam alguns ácidos, né, ou derivados de ácidos, que controlam a produção desde o estágio inicial. E às vezes a pessoa vai ter que usar isso o resto da vida? Vai, porque ela nasceu com essa capacidade da glândula de produzir mais sebo, mas também não é uma doença, né? Não é uma coisa que você tenha que intervir, é uma característica, só que você vai ter sempre que controlar, por exemplo, com o famoso ácido retinóico, algum derivado dele, entendeu? Às vezes no inverno a gente usa um pouquinho mais forte, no verão a gente hoje em dia tem os derivados, mas a sua pele vai ser sempre uma pele que merece esse cuidado, um ácido para deixar ela um pouco mais fina, como se fala, né? Com mais escamação, menos produção de gordura e protetores que ajudam a controlar também. Vamos atender a Solange, está na linha, fala conosco de Salvador, na Bahia. Oi, Solange, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, obrigada por ter ligado. Tudo bem. Ok. Minha dúvida é que ela estava falando sobre a rosácea, certo? Eu estou adquirindo essa rosácea tem pouco tempo. Minha pele sempre foi vermelha, com aqueles vasos superficiais. E eu adquiri rosácea. Só que estou notando o seguinte, quando eu uso uma formulação que a médica passou, eu estou notando que tem piorado a quantidade tem surgido caroço no nariz e na peça em cima da sobrancelha. Tá, aí você quer saber se é normal esse quadro também, né, Solange? Isso. Obrigada pela sua participação, um beijão pra você. Doutora, isso pode acontecer, né, na pele? Pode acontecer. Na verdade, você vê, assim, a rosácea, né? A gente tá falando de acne e fala de rosácea, às vezes de foliculite, por quê? No capítulo das doenças, né? A gente coloca hoje essas doenças inflamatórias, que hoje essas doenças estão saindo um pouco da classificação, né? A acne, agora a gente... É o que eu falei, a gente tende a lidar menos como uma doença infecciosa, né, com causa bacteriana, infecção, e falar mais como uma doença inflamatória. Essas doenças talvez sejam espectros diferentes da mesma doença, né? A rosácea, além dela ter essa coisa da acne, da pústula, ela tem esse componente vascular, ela tem uma alteração dos vasos também. Então é muito comum a pessoa, antes de desenvolver um grau de inflamação, ela ter a pele vermelhinha, a pele com vasinho, a pele que de vez em quando fica vermelha. E também é uma pele extremamente sensível, é uma pele inflamada, é uma pele irritada. Então, dependendo do produto que você usa, ele pode até irritar, tá? Ou a pessoa está no início de um quadro e o produto não é eficiente. Porque às vezes acontece isso, a gente pega a doença no ciclo de evolução dela. Então ela está se instalando, você vai na consulta, o médico passa uma medicação que ele acha adequada, só que a doença está evoluindo ainda. Então, nem sempre é numa primeira consulta, isso eu sempre falo para os pacientes de acne, de rosácea, eu falo, olha, não estou te dando alta, estou te dando aqui um tratamento que seja para 2, 3 meses, vamos, né, observar a tua pele, como ela interage com a medicação e você volta. E a gente vai tendo que acompanhar, porque apesar de você ter ali meia dúzia de medicações, a evolução é totalmente individual. A mulher tem a questão do ciclo menstrual, então existem alterações hormonais, é muito comum ter uma piora na época da menstruação. Tem a questão do estresse, que hoje a gente já sabe que o estresse efetivamente desencadeia a acne. Existem hormônios que são liberados, né? O cortisol, que aumenta a tua glicemia, que aumenta a liberação de insulina. A insulina é um hormônio de crescimento e, além de tudo, ele estimula os ovários a produzirem, ele imita uma síndrome dos ovários policísticos, enfim. Então, a gente já sabe que isso dá acne também. Eu costumo falar para adolescente, você está na semana de prova, né? Tá tenso, não tem jeito, assim, relax, né? Faz as coisas que você tem que fazer, continua usando a medicação, mas você já sabe que aquelas 2 semanas a tua pele não vai ficar legal, né? Não adianta também ficar mais nervoso, querendo passar mais coisa, lavando mais, ficando... Porque tem que dar um tempinho para o organismo voltar para o seu estado basal. É a mesma coisa no ciclo pré-menstrual. Claro que tem algumas coisas que a gente pode fazer nesse período, mas
a mulher vai passar por aquilo, vai haver uma piora todo mês. Então a gente usa alguns recursos ali para melhorar, só que a gente também tem que entender um pouquinho e respeitar o tempo do organismo, né? A partir do momento que você entende como as coisas acontecem, fica mais fácil lidar com aquilo, né? Daqui a pouquinho eu quero perguntar da alimentação também, que tem a história do chocolate, né? Será que o chocolate é o vilão aqui da acne? Muita gente percebe uma piora comendo determinado tipo de alimento, né? Então a gente vai entender, mas nós vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo sobre acne. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre acne, um assunto bastante pedido aqui pelas nossas redes sociais. Você que está nos assistindo pode participar ligando para cá no 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas redes sociais lá no Facebook. Consulta ao Doutor ou então Denise Luque. As duas páginas são sempre atualizadas para que você possa enviar seu comentário facilmente, já escrevendo a sua pergunta e sempre portas abertas para você participar através das mensagens particulares. Muitas vezes o telespectador não quer ser identificado, não quer que a pergunta dele fique ali de maneira pública, exposta para qualquer um ler, não tem problema. Manda através da mensagem particular que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com informação. Estou te esperando no meu Instagram também, @DeniseLuque. Lá também dá para participar. Eu fiz uma postagem falando sobre o tema do dia. Tá facinho de você enviar sua pergunta. Na última foto também pode escrever, que eu fico feliz de repassar a sua pergunta para a nossa convidada, doutora Úrsula Mettelman, médica dermatologista. Doutora, tem muita coisa, mas quero saber da alimentação, porque popularmente se fala bastante sobre a influência de alguns alimentos e aqui, olha, especialmente o chocolate, doutora. Então, demorou bastante para a gente conseguir comprovar, entender o que acontecia, né, com a alimentação e a formação da acne. Então, hoje nós já temos, assim, até teses de mestrado, de doutorado, estudos científicos mostrando que a alimentação influencia, sim, no aparecimento da acne e tem alguns alimentos que eles seriam os nossos venenos nesse caso, né? Por exemplo, no caso do chocolate, não é especificamente pela gordura do chocolate, mas sim pelo açúcar que ele tem. Então, tudo que tem açúcar, tudo que tem o que a gente chama de alto índice glicêmico, ou seja, são as farinhas brancas que quando você come elas tornam-se açúcar no nosso corpo, porque é isso que acontece com as massas, com os pães, né? Os carboidratos simples, aquela farinha branca e não a integral, ela vai virar um açúcar de forma muito rápida no nosso corpo. E mais uma vez, eu já até comentei isso e acontece da mesma maneira. Você libera a insulina, que é para quebrar essa glicose, esse açúcar. Essa insulina vai ativar os nossos ovários, vai ativar hormônios inflamatórios de crescimento e com isso você vai ter acne. Então, para aquela pessoa que já tem muita inflamação, já tem muita acne, o ideal é você sempre fazer o que a gente chama de dieta do baixo índice glicêmico. Então, são aquelas farinhas integrais, são aqueles produtos que você come, mas eles não disparam, eles não são absorvidos rapidamente, então eles não disparam a tua liberação de insulina. Outra coisa que nós sabemos que piora um pouco a acne, no processo de industrialização de alguns produtos, como por exemplo no leite, né? Quando você vai usar um leite desnatado, você piora isso, então tem algumas substâncias inflamatórias que são adicionadas, né? E o leite, de um modo geral, ele tem IGF-1, que é um hormônio de crescimento para o próprio bezerro, né? E ele estimula o crescimento das inflamações e das acnes também. Então, leite, derivados e esses alimentos com muito açúcar, como chocolate e outras, seriam as principais coisas que pioram os quadros de acne. Tem pessoas que percebem muito bem isso, então a gente, né, pede para essas pessoas terem mais restrição, e tem pessoas que não percebem tanto, porque aquilo no desencadear de uma doença, tem pessoas que têm mais o fator estresse,
outras mais o fator alimentação, outras mais a genética, outras mais o hormônio. Então, dentro daquela doença, a gente também tem que entender qual que é o fator que está predominando, inclusive na hora de tratar. Tem pessoas que só com anticoncepcional vão melhorar, porque realmente era o fator hormonal que estava sendo mais importante ali. Tem outras que, se elas usarem uma medicação mais forte, como os derivados da vitamina A, né, tem algumas medicações que são mais fortes, elas vão melhorar. E outras não. Outras já tomaram, né, o que a gente chama de isotretinoína, 2, 3 vezes e chegam no consultório, mas eu não melhorei, mas eu voltei. Porque o que o remédio tinha que fazer, ele já fez. Existem outros fatores que agora a gente tem que coordenar, senão a pessoa não consegue a melhora. Por isso que eu falo, não existe acne que não tem tratamento. Ela tem tratamento, tem até uma cura, porém a gente tem que avaliar direitinho o perfil de cada paciente. E aí tem que ter um pouco de paciência, né, pelo que você falou, porque às vezes você está mexendo numa vertente e pode ser que o resultado venha quando você mexer na próxima. Falando ainda da alimentação, demora um tempo até os nossos novos hábitos alimentares se refletirem na nossa pele, né? Não é assim de hoje para amanhã. Exatamente. Até porque o organismo tem mecanismos de defesa, ele já está acostumado, né, a um certo tipo de... Então, manter uma glicemia, manter uma pressão, manter um peso, manter todo, né? Ele já está acostumado e ele tem alguns mecanismos de defesa quando você tenta mudar isso. Então, demora realmente para o organismo funcionar de uma maneira diferente, né? Ele se reequilibrar. E nem sempre você consegue fazer isso sozinho. Muitas vezes você precisa da ajuda de um profissional, um médico, né, que te indique, um nutricionista que te avalie, porque a gente sabe que mudar hábitos não é uma coisa tão simples e tão fácil, porque tem todo um hábito familiar, né? Às vezes as pessoas comem fora e não percebem, por exemplo, quanto açúcar que tem numa latinha de suco, quanto açúcar que tem numa latinha de refrigerante. Então, essa caloria, esse açúcar também conta. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Cláudio Pires, ele diz: boa tarde, desde os 17 anos sofro com acne, hoje tenho 24, já utilizei muitos medicamentos que amenizaram um pouco e essa acne também provocou muitas manchas e cicatrizes. Ele faz uso, ele fala o nome do produto, mas é o ácido retinóico e ele pergunta se esse ácido seria a melhor opção para tratar essa acne. Nem sempre, né? É claro que a gente sempre fala assim, cada quadro a gente tem que examinar presencialmente, né? Especificamente para a gente poder falar alguma coisa, mas de um modo geral, o ácido retinóico, ele é muito interessante sim para o tratamento da acne, principalmente aquela comedoniana, aquela inicial, aquela onde você tem uma disfunção da glândula, porque o ácido retinóico ele consegue melhorar, e para uma manutenção. Nem sempre quando a pele está inflamada, com pus, com inflamação, ele é o melhor, porque ele irrita. Aí a gente tem a opção dele, que é a isotretinoína, que é o oral. Então, tem alguns quadros que realmente, quando você já esgotou tudo, quando ela está muito resistente, quando ela é uma acne grave, que tem indicação de tomar a medicação oral. Só que a medicação oral, ela jamais deve ser dada, né? Os antibióticos já não podem ser adquiridos sem a prescrição, a receita médica, por questões de resistência bacteriana, porque foi o que aconteceu. Esses antibióticos, por exemplo, foram utilizados indiscriminadamente e hoje praticamente as pessoas que têm acne devem estar se identificando com isso que eu vou falar. Nós temos 2 ou 3 produtos para usar. Os outros já não fazem mais efeito nenhum na pele, né? Então, o uso, né, de muitos produtos faz com que o organismo e as bactérias, elas se acostumem com aquilo e não faz mais efeito. Então, medicamentos como a isotretinoína devem ser utilizados sob supervisão médica, porque são medicamentos que são teratogênicos, ou seja, se a pessoa engravidar durante a utilização, o bebezinho ele pode nascer com malformação. E a gente tem uma estatística, assim, que acha que isso é raro de acontecer, mas em determinadas faixas etárias existem cerca de 15% de pessoas que ainda engravidam tomando a medicação. Isso é, claro, uma estatística americana, não é brasileira, mas para você ver que mesmo num lugar onde
existe um pouco mais de rigor na saúde, onde, né, a venda de medicamentos é mais restrita, você ainda tem esse escape. Então, não é pra gente achar que não vai acontecer nada. O uso da medicação, às vezes, demora ali 9 meses. Nesses 9 meses, você pode não ter uma atividade sexual, mas pode começar a ter. Em 9 meses acontece muita coisa, 6 meses. Então, é o tipo de tratamento que a gente não abre mão de acompanhar mensalmente. A história toda do perigo do uso desse medicamento e da gestação é com as mulheres. Então, no caso de ter um homem que é casado utilizando o medicamento e ele não conta, ou por acaso ele engravida sua esposa, né? Conta pra gente se tem o perigo também do homem utilizando o remédio dessa malformação. A gente não recomenda que ele engravide a mulher, arriscar, né? Não dá para arriscar. Tá? Realmente não dá para arriscar. A gente sabe que coisas podem acontecer, mas tem como prevenir, né? Se você está tomando uma medicação de controle mensal, tudo, precisa, exames têm que ser feitos, a função do fígado, né? A hepática, os rins. É uma medicação segura, né? A gente usa, claro, se fosse tanto risco assim, inclusive para usar numa população jovem, a gente acharia que realmente não vale a pena. Ela tem bons resultados, só que lembrar que ela não resolve tudo, principalmente no caso das mulheres que tem a questão hormonal. Então, tem pessoas que chegam, né, como se fosse a última esperança da vida dela, e eu falo, ó, essa é a primeira. Mas depois disso, muito provavelmente, a gente tem um caminho aí dos antiandrogênicos, de bloquear os hormônios, de melhorar a alimentação e de um termo novo que cada vez mais a medicina está se abrindo, e se a gente pode falar assim, que em várias áreas, e principalmente na dermatologia, a gente vai ouvir muito falar, que é a microbiota, é um microbioma. Hoje, os estudos cada vez mais mostram, porque sempre existiu, assim, alguma dúvida em relação ao início de algumas doenças, né? A gente sempre ficou, é o ovo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, muitas doenças você não consegue chegar naquele fator que desencadeia. A gente consegue tratar vários sintomas, mas o desencadeante não. Então, alguns estudos mostram, por exemplo, que se você tem uma flora, porque nós somos compostos de bactérias, nós somos 20% células e 80% bactérias. É o tipo de informação que eu fiquei assustada a primeira vez que eu vi, parei para pensar, e é o tipo de coisa que vocês vão ouvir falar muito, porque agora os estudos em ginecologia, em dermatologia, em gastroenterologia, vários estudos estão tentando conectar essas bactérias que vivem com a gente às doenças. Então, o que se vê é que nós temos bactérias boas e más, né? Benéficas e maléficas. E o desbalanço dela provoca doença. Então, aquela questão que a gente, né, sempre ficou assim, tratar o intestino para regular, porque é o local que tem mais bactérias, né? Tratar o intestino, melhorar a nossa flora para melhorar a pele, agora já começa a fazer algum sentido, e nos tratamentos de acne a gente já começa a dar para os pacientes lactobacilos. Então, ao invés de entrar com antibióticos, ao invés de entrar com medicações que vão alterar mais uma flora intestinal, o que se faz hoje é dar lactobacilos. E isso demora um tempo, é por isso que a gente tem que ter a paciência, né? Você vai regular novamente o seu intestino, já se começa a pensar em cremes, em sabonetes, em produtos com lactobacilos, para você usar no rosto, para você regular essa flora. Porque acredita-se muito que o desequilíbrio da flora, da nossa microbiota, ela seja importante na manutenção e no desencadear dessas doenças. E hoje muito se fala do trigo, que não é mais o mesmo de décadas atrás. Então, a questão da alimentação também, já que é no intestino que a gente tem o maior número de bactérias. Exato. Eu acho que isso fica muito, assim, plausível quando você fala doença inflamatória e alimentos que são inflamatórios, né? É que na medicina, para o médico dar uma palavra final para a comunidade científica, né, endossar, a gente tem uma coisa e tem outra, só que a gente não pode concluir que isso é igual a isso.
são necessários estudos. Sim, sim. E às vezes a gente sabe que a sociedade quer uma resposta rápida, hoje as coisas andam mais rápido, né? As informações na internet. Só que a medicina vai soltando as coisas aos poucos mediante os estudos científicos. Então nós estamos nos aproximando dessas conclusões, parecem que já existem coisas realmente que são, né, contundentes. Mas por enquanto não dá para se afirmar, né? Eu vejo com bons olhos essa questão de quem tem doença muito inflamatória partir para essas dietas de exclusão de açúcar. Não é para todo mundo. Se você não tem nenhum problema, não há porquê, né? Mas a partir do momento que uma coisa pode, faça um teste, né? Exclua da sua alimentação. A melhor prova que a gente pode ter é você excluir um alimento e se sentir melhor, ver que tua pele melhorou, né? Vou atender o Manuel, fala conosco de Ilhéus, na Bahia, e já retoma esse assunto, porque quantas vezes não existe, né, comprovação no meio científico, mas você percebe que funciona com você. Determinado alimento, tirando do teu dia a dia ou introduzindo um alimento ali, né? Então já a gente comenta sobre essa questão também. Oi, Manuel, tudo bem? Tô feliz de falar com você de Ilhéus, na Bahia. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, desde a adolescência eu tive muito cravo e espinha e ficou marca, né, escurinho no rosto. Como eu posso resolver isso? Obrigada, Manuel. Um abraço para você e para todo mundo de Ilhéus, na Bahia. Cravos, espinhas, durante toda a adolescência ficaram as marcas, as cicatrizes, doutora. Dá para tratar, né? Dá para tratar. Na verdade, alguns pacientes, assim, chega um ponto que eles não têm mais a glândula, eles não têm mais a unidade folicular, eles só têm a cicatriz, então a acne vai embora. E nós temos muitos recursos hoje para tratar. Então você tem desde um peeling, um laser, uma subcision, cirurgias. Então hoje tem muitos recursos para tratar. É claro que também depende, né, do grau dessa acne, o número de tratamentos às vezes é maior, mas certamente hoje a gente tem recursos que não são tão agressivos como eram no passado, mas que te permitem ficar com a pele muito bem tratada. Deixa eu puxar esse gancho da pergunta do Manuel. Microagulhamento, hoje tão popular e tão feito, e às vezes feito até... né, pessoal, dá para comprar o rolinho, né? Infelizmente, algumas pessoas compram e querem fazer uso em casa, algo que é totalmente errado de se fazer e está colocando a pele em risco, a vida em risco, porque na verdade a pele é nossa proteção, né, doutora? Fala um pouquinho sobre o microagulhamento, se ele pode ajudar e do perigo, né? Porque a gente é responsável também pelo que a gente faz, né? Hoje a gente vê, assim, uma certa banalização de algumas coisas, né? A gente vê que a internet, ela é maravilhosa, mas ela também torna certas coisas assim que você entende uma parte só da história e não outra, né? Por exemplo, o microagulhamento e da forma que a gente vê como ele é feito, né? Muitas vezes de forma agressiva, não é um microagulhamento leve. A gente vê pessoas que realmente fazem com agulhas grossas, agulhas profundas, com sangramento. Então você tem que pensar que, primeiro, aquelas agulhas, elas podem estar cheias de metais e metais tóxicos, porque a procedência desses produtos, nós sabemos que isso da bijuteria, de muitas coisas de metal, que às vezes vem da China, elas não têm a proteção adequada para a pele. Então não são agulhas recobertas por ouro, são metais, titânio, alumínio, enfim. Primeiro que você já tem uma intoxicação ali do metal, tá? Segundo que você não sabe como isso está sendo esterilizado. Então eu vejo algumas pessoas falando que esterilizam com álcool 70. Álcool 70, pensa se você vai num dentista, se você vai fazer uma cirurgia, pensa se um profissional vai esterilizar o seu material com álcool 70. Álcool 70, não, isso me remete à época, 30 anos atrás, que se levava material para casa e se fervia na panela. Então isso é uma coisa quase que pré-histórica, né? É só você pensar se você gostaria de ser tratado assim por um profissional.
E uma vez que você passou, isso acontece também com os aparelhos de barbear, com os giletes, que eles deveriam ser para uso único, tá? É que a gente quer economizar. Muitas pessoas têm foliculite, têm acne na área de pelos, né? E fica passando aquele gilete, a bactéria vai ali, é tudo invisível, é micro-organismo. Então você joga uma água, bate... Você acha que tá tudo bem, mas tá limpo. Aí você volta ali. Então você tá trocando bactérias de lugar. Fora isso, as pessoas compram produtos de origem também indeterminadas, duvidosas, de venda livre, sem respaldo, sem Anvisa, sem nada, sem registro, e aplicam junto. A gente não sabe qual a concentração, se isso vai para a circulação. Indo para a circulação, existe um risco muito grande de se depositar no coração e você evoluir para uma endocardite bacteriana. Uau. Que é o grande problema, né? O grande problema, as bactérias, elas ficam em alguns lugares, então elas ficam nas articulações, no joelho, nas articulações de um modo geral. Então são tantos riscos, né? E a gente vê as pessoas fazendo isso de maneira irresponsável e divulgando, ensinando as pessoas a fazerem. Né? Alguns leigos e outros que se dizem até profissionais da área. Então, o que a gente vê é uma coisa assim que não tem precedente, que a gente nunca viu, mas que infelizmente não é reserva de mercado. As pessoas falam, é reserva de mercado, não é questão. Então, se eu quiser, né, é o que a gente falou, se eu for lavar as coisas com álcool 70 para fazer cirurgia no meu... vou economizar, né? Totalmente não é reserva de mercado, é questão de que as coisas podem te colocar em risco. E aí, o dia que você vier a ter uma infecção, né, uma endocardite, você nem vai lembrar, talvez o profissional nem saiba que isso está relacionado ao microagulhamento que você fez há 10, 20 anos atrás. Então, pode gerar até uma consequência longa. A longo prazo. Só para esclarecer, esse rolinho, então, que é feito o microagulhamento, ele é descartável, é isso? Ele é sempre descartável. Não tem como colocar em autoclave. Tá. Nenhum outro método esteriliza. É o que eu falei assim, pense em você fazendo uma cirurgia desinfetada com álcool 70. Entendeu? Então, e ele adquire bactérias, pode adquirir fungos. Lembra-se que nós somos feitos de 80% de bactérias. Então, tem bactéria ali, não dá para esterilizar e ele tem que ser jogado fora. Lembrei que você falou do barbeador. A queixa muito frequente dos homens é a tal da foliculite, que às vezes eles pensam que trata-se de uma acne, né? E aí tem o diagnóstico da foliculite. Eu, né, lembrei que esse barbeador, ele fica num local úmido e quente, né? Que é de repente, ficar dentro do box ou ali naquele ambiente do banheiro. Então, você falou de uso único. Realmente isso poderia ajudar muitas pessoas, se for possível, né? Porque a gente sabe também que não é algo tão... É porque a gente entende que, né, o barbeador com tantas lâminas e tanto corte, isso aqui, às vezes custa, não sei, 30, 40, 50 reais, não sei. É caro, né, para você usar todo dia. Tem homens que têm que fazer barba 2 vezes ao dia. É por isso que a gente acaba, muitas vezes, para esses homens, orientando para fazer uma depilação a laser. Você vai tirar o foco do problema. Você não vai precisar mais depilar, principalmente a região de barba, né? Que é muito comum, os homens usam a gravata, usam a camisa, ainda tem a oclusão. Então, é o que a gente fala, trata mal pela raiz. Tira o pelo, se for possível, porque aí você já elimina o problema. Para as mulheres que têm muita foliculite, porque ter aquela foliculite numa área ocluída como axila e virilha pode significar, e é um risco enorme, de você desenvolver uma hidrosadenite. Eu fico muito preocupada quando tenho pacientes com foliculite na virilha. Eu fico, parece, né, uma bobeira, você fala, é só uma acne, mas aquilo me dá, eu falo, meu Deus, talvez essa seja a hora de falar para ela, tira esse pelo, intervenha, porque o quadro de hidrosadenite, se você for procurar, é uma acne muito profunda, lá no subcutâneo. Então, o pus vai fazendo caminhos profundos, ela chega a pegar todas as axilas, toda a virilha. São quadros muito difíceis e muitas vezes sem cura. Então, se de alguma maneira, e a gente sabe que uma parte começa com foliculite, se de alguma maneira a gente pode ficar de olho e intervir, né? E se você vir assim, que isso já teve que operar uma vez, já formou um carocinho, já formou um nódulozinho... Às vezes precisa retirar, né? Então, pensa nisso como, assim, uma
uma possibilidade séria que é você eliminar. A gente não sabe o porquê. Pode serem as bactérias, a microbiota daquele ambiente que mudou e aí você vai começar a inflamar e vai evoluir para quadros mais graves. Então, tire esse pelo. É a orientação que nós damos. Legal você falar disso. E aqui à frente do consulta eu já recebi várias mensagens de homens que se interessaram por fazer a depilação a laser, mas já tem a barba branca. Dá pra fazer? Então, o pelo, todo equipamento de laser, ele vai buscar a melanina que está dentro do pelo. Esse pelo tem que ter cor, ele pode ser tingido, mas ele tem que ter cor. Quando já tem o pelo branco, aí a única medida que ainda existe, mesmo com tanta evolução nos últimos anos, é a eletrólise. Então você tem que tirar pelo por pelo. Algumas esteticistas fazem esse procedimento que era feito antes da geração dos lasers, mas como para o pelo branco a gente ainda não tem nenhuma opção, a eletrólise, você vai queimando, tem uma agulhinha especial que você entra e queima pelo por pelo. Mas se você tem muita foliculite, se de repente vale a pena fazer, né? Sim. Retomar o que eu falei da alimentação, de repente não tem nada comprovado. E a gente passou muito tempo falando do chocolate, de alguns alimentos, sem o respaldo científico. Mas a pessoa percebia que quando ela comia um chocolate, por exemplo, a pele dela ficava acneica. Vale essa nossa observação sempre, né? Vale sempre. Tanto que, assim, até os primeiros estudos científicos surgirem, qual que era a recomendação médica, inclusive de congressos, era se te faz mal, exclui. Tinha paciente que achava assim, eu acho que manga tem alto índice glicêmico, eu acho que manga piora, eu como manga aparece acne, então não coma. Então funciona da mesma maneira, eu acho que é aquela assim, a voz do povo, né, a gente tem que ouvir. Se as pessoas falam que de um modo geral, vira e mexe, comer muito pão piora, comer muito... Não coma, a gente talvez ainda não tenha como comprovar, mas mais pra frente pode ser. Chegar lá também. E se pra você é um ser único, se pra você isso faz mal, não coma, porque pode ser ali na alimentação que tá a chave do problema, né? Vamos pro intervalo? No próximo bloco, a doutora Úrsula Mettelman vai falar mais sobre esse medicamento que tem um nome comercial bem forte, que é super rigoroso no seu tratamento, então precisa evitar, me parece, até algum tipo de alimento. Tem que fazer exames mensais, exames de sangue mensais. E eu estou recebendo várias perguntas aqui das pessoas que querem saber se é possível, depois de ter usado na adolescência esse medicamento, ter acne na fase adulta, ou ainda que não seja um quadro de acne que gere preocupação, que a pele continue muito oleosa, e a própria pele oleosa, ela por si só já causa um desconforto, né? No próximo bloco, a doutora Úrsula Mettelman vai explicar tudo para nós. Mande sua pergunta. Até já. Nós estamos de volta. Hoje consulta ao doutor fala sobre acne com a doutora Úrsula Mettelman. Ela é médica, dermatologista, está explicando tudo aqui para nós. Aproveite para ligar para cá, fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Participe também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram também que eu estou te esperando, @Denise Luque. Doutora, recebi várias perguntas aqui, pessoas que trataram na adolescência a acne com isotretinoína, é assim que fala, né? Que tem um nome comercial também bem forte, você que está em casa já ouviu falar, tenho certeza. Um remédio que exige um rigor muito grande no acompanhamento, né? A gente já comentou sobre isso. E aí melhorou, tratou. Na fase adulta, ou a acne voltou, ou alguns episódios de acne, o que não gera grande preocupação, mas a pele continuou muito oleosa. Pode acontecer? Isso pode acontecer, as duas coisas podem acontecer. Primeiro que depois que você para a medicação, a pele não fica tão seca e tão bonita, né? Que a gente sabe que essa medicação, enquanto você está tomando, a pele fica muito interessante, mas ela vai voltar um pouco da sua oleosidade, ela vai voltar um pouco ao normal. E aí entram aqueles outros fatores que eu falei, né?
essa medicação, ela regula o tamanho da glândula, ela trata a glândula, as camadas de célula que estão ali na glândula, porém, a gente continua tendo hormônio, a gente continua tendo a genética, então é comum, de alguma maneira, né, as pessoas terem que usar mais do que uma vez essa medicação. Por isso que hoje, desde a primeira vez, quando os pacientes nos procuram, a orientação é não colocar aquilo como definitivo, como você nunca mais vai precisar. Às vezes a pessoa precisa do ciclo inteiro, ou existem doses baixas, a gente fala assim que são doses fracionadas ou doses menores, você não vai precisar tomar a mesma dose que você tomou na adolescência, mas você pode tomar metade da dose ou menos, só para você fazer com que suas glândulas voltem a diminuir novamente. É claro que isso o médico que te acompanha pode ter mudado alguma coisa na parte hormonal, pode ter mudado alguma coisa na sua microbiota, nas suas bactérias, o estresse. Então, são perguntas que às vezes a gente não consegue exatamente saber o que mudou, mas é factível. O que a gente não deve afirmar é que existe uma medicação que vai resolver e nunca mais vai voltar. É sempre deixar a porta um pouco aberta, porque caso a pessoa tenha alguma recidiva, né, algum retorno das lesões, ela procura o dermatologista para ser melhor orientado. Doutora, hoje mais pessoas fazem atividade física e muito mais pessoas fazem uso de whey. Whey pode provocar acne? Whey pode provocar acne, faz uns 3, 4 anos que começou essa questão de, né, até assim, mais pessoas procurando alimentação saudável, procurando atividade física, e aí a gente teve uma eclosão de pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil, com acne, associadas à atividade física e ao uso de suplementos como BCA, como Whey Protein, e aí os estudos mostraram que realmente, efetivamente, a proteína, né, que é uma proteína de vaca, é uma proteína que para fazer bezerro crescer, ela é inflamatória, ela tem GF1, ela tem fatores de crescimento que estimulam a inflamação e a produção de acne. Fora isso, quando você compra o Whey, grande parte dessa... Eles sempre vêm num shake palatável, né? Com sabor, tudo. Tem açúcar. Então, você acaba ingerindo muito açúcar. E isso dá aquela explosão novamente da insulina, tá? Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? O ideal seria não ter o açúcar, realmente, até por questões dietéticas e para você evitar esse pico da insulina, né? Mesmo se você tomar o whey concentrado, você tira o fator do açúcar, mas a tendência a ter a acne, a gente, assim, às vezes a pessoa tomou isotretinoína, tá bem da acne, vai fazer academia, toma whey e volta a ter acne. Então aí estaria desaconselhado tomar. Fora os próprios hormônios, né? As famosas bombas, os famosos ciclos, isso realmente também tem uma dose alta de hormônio masculino que estimula o aumento e ativação das glândulas e também desencadeia a acne. Quando então, na alimentação da pessoa tem whey e ela fala, será que é o whey que está provocando essa acne? Se ela parar, excluir da alimentação, melhora? Sim. Tá. E se melhorar, comprovou que era o whey mesmo. Excelente. Tem várias perguntas chegando aqui. A telespectadora mandou através da mensagem particular, perguntou qual que é o melhor tratamento para cicatrizes de acne. Ela dá 2 opções aqui, laser ou microagulhamento? Então, acne, cicatrizes de acne, esse termo é um termo geral. Aí quando a gente vai examinar a acne, a gente tem elevada, deprimida, atrófica, distrófica. Então, dentro do grupo de acne, a gente vai ter que olhar, examinar e ver. Por isso que às vezes a sua amiga fez, melhorou, você fez, não melhorou, porque é tudo colocado no mesmo balaio. As pessoas acham, por isso que a gente é contra, né? A gente que entende um pouquinho mais é contra esses tratamentos para todo mundo, porque cada um é um. Eu posso ter cicatriz, você pode ter cicatriz. A minha é de um tipo, vai com microagulhamento. A sua de outro tipo, vai com laser. Então não existe isso de o melhor. É o melhor para você. Às vezes eu transformo uma cicatriz elevada numa deprimida. Na época que ela era elevada era o laser, que quando ela é deprimida é preenchimento. Então isso é um tratamento médico.
né? E antes da era do laser, da era do microagulhamento, nós fazíamos tratamento cirúrgico para cada tipo. Então, o tratamento de acne era muito mais trabalhoso, porque existiam técnicas cirúrgicas para cada tipo de cicatriz. Hoje, a tecnologia realmente ajudou, mas mesmo assim, muita falha de tratamento é por indicação errada. Doutora, quando é que é hora de intervir? Porque, às vezes, o pai e a mãe falam, olha... acne é da adolescência, espera um pouquinho que já vai melhorar. E o adolescente, às vezes, né, adolescente já não tem mais o médico, né? Já não vai mais ao pediatra, às vezes acha que não precisa fazer nenhum outro tipo de acompanhamento. Então, tem uma lacuna aí onde esse adolescente fica sem médico que acompanhe. A mãe fala, vamos esperar, vamos ver se não melhora. E, às vezes, o adolescente não tem essa vontade de buscar esse tratamento, não toma essa iniciativa, não pede, não pergunta, não vai atrás. Qual é o momento de intervir? Porque isso pode provocar e levar a quadros mais graves, sendo que se tratasse ali quando o rosto estava começando a ter essa acne, poderia impedir? Sim, tem crianças que têm que tomar isotretinoína com 9, 10 anos de idade. Cedo. Cedo. Então, é assim, na minha opinião, desde os primeiros sinais. Então, se essa criança já apresenta os primeiros sinais de puberdade, com 9, 10, a pele já começa a mudar, geralmente já aparecem os cravinhos no nariz, a gente já tem que ficar de olho. E a história familiar, a gente tem que lembrar que a genética é soberana. A gente sabe que assim, quando só o pai ou só a mãe teve acne, 50% de chance do filho ter. Quando o pai e a mãe, 70% de chance. Então você conversa, vê com seu marido, os dois tiveram acne, as chances dessa criança ter é muito grande. O irmão mais velho teve que tomar isotretinoína, já fica de olho no menor. Então, essa fase da adolescência, algumas crianças encaram como uma coisa, depende também da informação que tem na escola. Muitos falam, é normal, faz parte da adolescência. Outros já ficam constrangidos, já é um motivo de bullying e baixa autoestima. Então, eu falo assim, as pessoas muitas vezes têm um recurso de procurar uma assistência de saúde, tem um posto de saúde, são tratamentos que o acesso é na consulta, né? Não é mais assim, tem que fazer cirurgia, nada. Então, o acesso é mais fácil. Então, acho que tem que procurar ajuda e orientação desde os primeiros sinais. Perfeito. Tem acne provocada pelo uso do cosmético ou do produto errado? Sim, tá? Por vários fatores. Primeiro, porque assim, nós somos compostos de bactérias. Se você, por acaso, usou aquele pincel, né, na sua pele, que estava com uma acne ali para esconder bastante, guardou, ali está contaminado. Emprestou para colega, contaminou. A própria sujeira da pele, a própria pode contaminar. O excesso de coisas, a maquiagem ela é pesada, ela tem um pigmento espesso, pesado para cobrir, para tapar os poros. Então isso faz uma acne oclusiva. Nós moramos num país tropical, extremamente quente, abafado. Isso faz com que as nossas glândulas funcionem mais. Então, você pode ver que, às vezes, no Nordeste, algumas áreas muito quentes do país, as pessoas, de um modo geral, têm a pele. Fora do Brasil, nós somos considerados, assim, a pele brasileira. Tem muitos produtos que só existem no Brasil, porque a nossa pele é diferente de todas as demais, né? Então, a acne por cosmético, ela é bem frequente e deve ser cuidada também. Falar um pouquinho de hidratar essa pele oleosa, então essa pele acneica, ela precisa de uma hidratação. Muita gente tem o que se chama de pele mista, né? Então, algumas regiões são mais ressecadas e outras são mais oleosas. Vale usar mais do que um produto para hidratar? Então, na verdade, hoje nós usamos uma série de produtos. Isso vem um pouco também do Oriente, né? As orientais, elas usam cerca de 13 produtos no rosto. De manhã, 13. Então, por isso que os produtos orientais geralmente são fininhos, tem uma cosmética boa, tudo porque tem que passar vários, com várias finalidades e funções. Eu vejo a hidratação da pele de acne, acneica, com muita restrição no sentido que você nunca jamais passar o mesmo hidratante do corpo e nunca jamais passar esses kits, que às vezes vem o kit sabonete, hidratante, não. O hidratante de acne é um hidratante matificante, é um hidratante que controla a oleosidade. Ele tem substâncias especiais ali para controlar a oleosidade. Qualquer coisa fora disso, certamente vai deixar sua pele mais oleosa.
Tá? A gente falou da acne no adulto e na mulher adulta, que você comentou que o anticoncepcional ele pode piorar ou ser utilizado como tratamento também. Agora, o anticoncepcional é um medicamento, um remédio, e ele é vendido sem a prescrição médica. Isso pode ser um perigo, né? Porque o leigo, ele não sabe. Primeiro que é um remédio, não pode ser utilizado sem a prescrição. Depois que tem mais de um tipo, mais de uma dosagem, e a gente não sabe o que é melhor para nós, né? Exatamente. Hoje até existe um movimento que a gente percebe assim nos consultórios de muitas mulheres deixando de tomar o anticoncepcional. Então o que acontece? Ela começou a tomar antes de ter acne, ela tira o anticoncepcional, ela começa com quadro de acne, ou ela começou a tomar para controlar a acne, tira o anticoncepcional, vem a acne. Então hoje é uma questão nova que a gente vem observando aí nos consultórios, essa acne pós-anticoncepcional, né? A gente também tem que entender o que eu costumo falar para as pacientes. Não adianta a gente tentar ter uma conduta ou um pensamento porque está na moda, porque está todo mundo fazendo, porque é uma tendência. Cada caso é um caso. Para algumas mulheres que têm síndrome do ovário policístico ou que tiveram, essa acne continua. E muitas vezes o tratamento dessa acne é um anticoncepcional ou um antiandrogênico. Então, para esta mulher, muitas vezes, infelizmente, a gente não vai conseguir seguir uma tendência... Que é da retirada. Que é da retirada. Então, nós somos seres individuais. Para mulheres, o anticoncepcional vai ser um remédio, né? Vai ser um tratamento, enquanto que para outras ele faz muito mal. Então, cuidado com essas ondas, né? Com esses modernismos, essas modernidades. Tem meninas que a gente tira o anticoncepcional e tem que tomar um antiandrogênico, que é uma medicação que bloqueia a testosterona, que ela melhora a pele e cabelo, mas ela tem efeitos colaterais. Então, a gente tem que sempre colocar na balança. Vai ter sempre um ganho e uma perda. Aí a gente vai trabalhar com o que é mais importante naquele momento para aquela pessoa. E na gestação? Muitas pessoas falam sobre uma pele maravilhosa e outras sobre uma pele bem acneica durante esses 9 meses. O que é mais comum de acontecer? O mais comum é uma piora inicial, né? Que às vezes a pessoa não sabe ainda que está grávida, começa a usar um monte de tratamento, começa a usar um monte de coisa e está grávida e não pode, né? Então, na gestação, assim, pode ocorrer uma piora e depois melhorar, que é o mais comum. Durante o período da gestação, existem poucas medicações que podem ser utilizadas, mas a gente tem alguns anti-inflamatórios, sim, que podem ser utilizados, que vão amenizar. Recomenda-se trocar o protetor solar. Então, a gestação tem que ser um período com pouca química, poucas substâncias químicas, usar coisas mais que fazem barreira física, produtos mais anti-inflamatórios, que não contêm antibiótico, não contêm substâncias pesadas, livres de metais, né? Então, é uma tendência que a gente tem, mas é muito comum hoje. A paciente vai, né, fazer o pré-natal e já passa no dermatologista, porque aí a gente já faz a orientação das estrias, das celulites, enfim, dos inchaços. Então, tem algumas medicações que a gente pode já fazer, aquela prescrição da gestante para ajudar a mulher nesse período. O protetor solar tem que ser mudado, então? Assim, de um modo geral, a gente, né, concebe que todos os protetores, eles não têm uma absorção. Então, teoricamente, você não precisa trocar. Eu e vários colegas, isso assim não é uma unanimidade, claro, mas é de bom tom, digamos assim, para as gestantes, nós passarmos esses protetores que são os protetores, né, minerais ou físicos, são aqueles que não são isentos de substâncias químicas, que são os protetores das crianças, os infantis, com uma cosmética de adulto. Então, tem protetor com corzinha de base, sem cor, que controla a oleosidade, mas tudo sem a química, para realmente a mulher passar por esse período também, né, sem aditivos, sem substâncias químicas. Porque se a gente pensar, quantos químicos tem numa pasta de dente, no enxaguatório bucal, num protetor, num creme, a gente lida com mais de 100 produtos químicos na nossa pele durante o dia. Então, se de alguma maneira no primeiro trimestre, principalmente, você pode minimizar, eu acho isso bem interessante.
Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje. Eu vou deixar os contatos da doutora, porque é fácil de manter contato, de aprender mais com ela através das redes sociais também. O Instagram é @doutoradermatologista. Então, DRA Dermatologista, o Instagram tem sempre posts bastante informativos que vocês podem acompanhar diariamente. E no Facebook também é fácil, DRA Úrsula Mettelman, dermatologista, igualzinho está escrito na sua tela. Doutora Úrsula Mettelman, dermatologista. Doutora, volte mais vezes, eu adoro te receber aqui, sempre bom. Eu que agradeço. Hoje a gente falou sobre acne, esse assunto que é tão pedido nas nossas redes sociais. Você sabe que pode enviar sua sugestão também, através das nossas redes sociais, lá no facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no meu Instagram também, @Denise Luque. Você manda a sua sugestão, o que você quer que nós falemos aqui no Consulta ao Doutor. E se quiser já contar a sua história e fazer a sua pergunta, faça. Não vai ser em vão. Eu sempre guardo essa informação, guardo a tua pergunta e na ocasião adequada eu vou trazer aqui para esclarecer a tua dúvida, te ajudar também. Você que nos assiste pelo YouTube, já o vídeo está disponível para que você possa compartilhar e multiplicar essas informações. Então, o canal Hit TV lá do YouTube. Obrigada pela companhia e principalmente pela confiança aqui no programa. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.